tarde, professor. Seja muito bem-vindo sempre ao Conexão Record News. Vamos falar primeiramente o que muda em relação ao cartão de crédito. Bom, o que principalmente muda é que antes não tinha essa informação direta para a Receita Federal de gastos acima de R$5.000. E isso não são gastos únicos, né? Por exemplo, se eu gastei R$5.000, mas se ao longo do mês a soma dos gastos excederem R$5.000, isso tudo vai ser informado à Receita Federal. Então, essa é uma das principais mudanças. Ou seja, ele quer entender se o que você está gastando está compatível com a sua renda, né? Se não tem, você diz que ganha R$1.000 e gasta R$5.000, demonstra uma incompatibilidade. Inclusive em relação aos bancos digitais também, essa medida se aplica. Muita gente hoje, né, tem conta em instituições digitais. Da mesma forma, assim como os gastos do cartão de crédito, também as movimentações em bancos digitais. Então, pagamentos ou recebimentos que você faz, isso tudo vai acabar demonstrando para a Receita. Os bancos são obrigados a informar para a Receita qualquer gasto ou movimentação acima desses valores. Agora, professor, conforme a tecnologia avança e o cruzamento de dados também, seria uma tendência natural, né? Ou seja, a Receita apertar ali o cerco para evitar uma possível sonegação. Isso, justamente, né? Com a evolução das ferramentas, não só computacionais, mas também de inteligência artificial, fica mais fácil para os órgãos públicos, inclusive para a Receita Federal, fazer essa fiscalização, né? Ou seja, ele programa lá, cria avisos automáticos quando as movimentações saem do padrão ou quando tem alguma demonstração que chama algum alerta, né? Isso já era feito em movimentações muito maiores, mas agora ela está expandindo esse monitoramento, né? Vindo para valores a partir de R$5.000 para pessoa física e para pessoa jurídica a partir de R$15.000. Então, pessoa física e jurídica estão dentro desse escopo de fiscalização agora da Receita Federal. Então, veja bem, quando a gente vai fazer a declaração do imposto de renda, né, nós enviamos os nossos dados. Certo? Só que agora, então, tem esse avanço, ou seja, as instituições também vão enviar os dados. No caso, a Receita deve fazer um cruzamento e tudo tem que bater, senão complica. Exatamente, né? Antes éramos nós responsáveis por fazer as informações à Receita. Hoje, eles conseguem cruzar os dados, as nossas informações, mais as informações das instituições financeiras, mais os cartões de crédito, mais que eles chamam de instituições de pagamento, que são, por exemplo, cartão de loja, ou se você faz compra e venda através de aplicativos, como, por exemplo, o Mercado Livre, lá eles usam uma instituição para fazer essa transação. Essas movimentações desse tipo de instituição também são informadas, então eles vão fazer esse cruzamento de dados e a tecnologia, a inteligência artificial acaba sendo uma ferramenta aliada da Receita nessa fiscalização. Então as pessoas precisam tomar mais cuidado com as suas movimentações, com as suas declarações, para que isso seja efetivamente mais coincidente com a realidade. O Leão está nervoso mesmo, o professor. Está vendo aqui que a Receita também vai receber informações sobre transferências entre contas do mesmo titular. Esse é um exemplo. Aquisições e conversão de moeda estrangeira. Então, ou seja, hoje, a gente tem que estar muito mais atento se todos os nossos dados vão ser entregues corretamente para o contador, porque cada vez mais, realmente, a Receita tem acesso, vai ter acessos, né, aos nossos dados. Exatamente, né? Cada vez mais detalhado, né? Ela tinha dados de fechamento, saldos do final do ano e outros dados, mas cada vez mais ela consegue abranger melhor esse monitoramento, né? Ou seja, não só as posições em dias específicos, mas toda a movimentação, tudo que vem acontecendo ao longo do ano e ao longo dos meses, né? Então, às vezes, pessoas que não têm movimentação de mais de R$5.000 todos os meses, não têm essa verificação, mas se em um mês exceder essa movimentação, transferências, PIX, cartão, isso tudo vai acabar chamando a atenção da Receita que ela abra mais meses, né? Então, como eu falei, de repente a pessoa declara como isenta porque ela tem uma movimentação de até R$1.500, R$2.000, e aí quando vai ver, isso tá, né, se a Receita chegar
a verificar esses dados e ver que a movimentação é muito maior, pode gerar alguma incompatibilidade, ligar um alerta lá na Receita Federal e eles te chamarem para explicação, malha fina, alguma coisa desse tipo, para que você justifique essas movimentações. Então, precisamos estar mais atentos a cada momento. Opa, e como, né? Olha, já que o professor falou do Pix, eu, por exemplo, não ando com dinheiro na carteira mais, é tudo via Pix. E no caso dessa transação, serão monitorados os dados das transações mensais, também no total de R$5.000, para pessoas físicas e de 15 mil para pessoas jurídicas, né? 15 mil ou mais. Então, esses dados vão ser rastreados e isso talvez vai implicar num aumento de tributação. Pode acontecer isso, professor? Pode, sem dúvida. Eu acho que esse é um dos principais motivos dessa rastreabilidade que a Receita está criando, né? Justamente para ver se pessoas que declaram rendas menores estão movimentando valores maiores. Agora, isso pode ter uma implicação direta em autônomos, por exemplo, né? Imagina que você compra e vende água no estádio em dia de jogo, né? Ele não tem essa renda, mas ele tem essa movimentação, não é o que ele ganha, porque ele compra por 1, vende por 2, então metade do dinheiro é renda e metade faz parte das transações dele. Então ele precisa tentar manter os registros disso para que ele possa explicar caso seja chamado para alguma questão da Receita Federal. Então, cada vez mais é importante a gente prestar atenção nas movimentações, na quantidade de dinheiro movimentado, porque se eu não tiver como explicar, como justificar, isso acaba gerando uma tributação integral. E aí você vai pagar imposto sobre todo e não só sobre a sua renda. Nossa, que informação importante para quem é MEI, né? Inclusive, já vamos pegar esse gancho porque os microempreendedores individuais já podem enviar a declaração anual para a Receita Federal. O envio do documento é obrigatório e deve ser feito até o dia 31 de maio. A declaração deve ser enviada mesmo se a empresa não teve faturamento durante o ano de 2024. Agora, é sempre bom a gente lembrar aqui, até porque tem muita gente que começou um negócio próprio na marra, não tem muita experiência. Professor, o que acontece com quem não cumprir essa obrigação? Gera multa, né? Se a pessoa não entregar a declaração, gera uma penalidade. Agora, é bem simples, né? Você precisa acessar o site da Receita Federal, lá acho que tem um portal do empreendedor, que é onde os MEIs abrem a empresa e onde eles precisam fazer essa declaração anual. E registrar lá, no próprios documentos que o portal do empreendedor acaba fornecendo, tem lá como algumas planilhas onde você marca quanto você vendeu, quanto você faturou mês a mês, porque você tenha um controle. Então, para os microempreendedores é importante ter esse controle como administração, gestão pessoal do seu negócio, e o que a Receita exige é que você, no final, demonstre para ela que você está fazendo esse controle e que você está dentro da faixa que foi estipulada de faturamento do MEI. Tem diferenças entre quem é MEI tradicional e o MEI caminhoneiro, né? O MEI caminhoneiro, que é as pessoas que prestam serviço de transporte como microempreendedores individuais, eles têm um limite um pouco maior porque justamente entra custos de manutenção do caminhão. Então é importante manter os controles e informar a Receita para que não gere qualquer tipo de penalização, multas, que ninguém gosta de pagar multa, né? Pagar porque faltou uma informação é menos agradável ainda. Ah, com certeza, né? Show multa. Muito obrigada, professor, pela análise, pelas informações. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez.